momento que você teve essa sua primeira experiência, você fala que é difícil voltar, é difícil cogitar a possibilidade de ganhar muito menos, trabalhando muito mais. Mas mesmo com essa experiência dura, você resolveu entrar nessa? Eu resolvi permanecer nesse clube e eu pensava assim, já que eu ganho $150 por noite, eu não vou sair com mais cliente nenhum. Porque pra mim não dá isso. Falei, não dá. Foi uma experiência horrível, não dá. Só que daí apareceu um outro cliente que também começou, né? Falar, você tem casa no Brasil? Eu não tinha. Né? Meus pais não tinham. Meu pai estava no Brasil, não tinha casa própria. E aquele sonho da casa própria, né? Parece que é uma coisa muito de brasileiro, né? No Japão eles não têm, eles não crescem com essa pressão da casa própria, né? Tem outros tipos de pressões, mas essa... tem que ter uma casa própria, tem que ter uma faculdade. Então eu falei, meus pais não têm casa. Então eu vou me envolver com algum outro cliente, de repente compra uma casa. Só que você sempre fica naquela ilusão. E isso, assim, lá na frente da entrevista, a gente vai falar sobre os filmes pornôs, né? Que futuramente eu vim fazer. Você fica, não, só mais essa vez. Eu vou sair com esse cliente, eu vou fingir um namoro com ele, porque daí você acaba se envolvendo. Mas até eu comprar a casa dos meus pais. Daí, com 17, eu comprei o primeiro imóvel da minha mãe. Minha mãe nunca, Rafinha, lá, no Japão. Peruíbe. Peruíbe aqui. Nós estávamos no Japão, inclusive a minha mãe, mas ela nunca tinha tido a experiência de ter uma casa própria. Né? Ela nunca tinha tido. E minha mãe, antes de ir pro Japão, ela era uma mulher muito sábia, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher... Eu tenho ótimas lembranças até os 10 anos. Apesar de ter vivido num lar bem conturbado, porque meu pai vinha da noite, minha mãe não era. Minha mãe era uma dona de casa. Então, eu vejo que, assim, quando ela chegou no Japão, as facilidades, e sabe, você ganhar dinheiro, né, na noite, muito fácil. Tinha shows, né, minha mãe também fez shows à noite, mas eu fiz shows de lambada, que os clientes davam $1.000 de caixinha. Eles bebiam, eles, achei kawaii, né, bonitinho, $1.000. Então, eu falei, eu quero uma casa própria para minha mãe. E lá em Peruíbe, as pessoas conhecem a minha história desde criança. E aos 17 anos, quando eu venho com dólar, eu venho com $50 mil no corpo. No corpo. Né? Não podia, mas, né? Enfim, sem Jesus você faz tudo que não pode, mais um pouco. E você não teme, eu não temia nada, sabe? Enfim, eu falava assim, eu só quero as coisas, bens materiais. E a ganância, porque eu falava assim, quando você tem as coisas, as pessoas te veem de outra maneira. Isso que eu tô falando começa dentro da família, dos parentes. Aquela ali foi pro Japão, minha mãe. Já tá 5 anos lá, não tem nada. E ela não tinha mesmo. Ela não tinha uma casa própria. Ela foi pra trabalhar, pra juntar dinheiro e comprar uma casa própria. E voltar. Ela falou pra nós que ela voltaria no período de 1 ano. A mãe vai, 1 ano a mãe volta. Já tinha passado 5. Eu já tava com 17, então já tinha passado 7 anos. Minha mãe não tinha casa própria. Falei, minha mãe vai ter. Daí eu saí com outro cliente, que eu acabei até namorando, me envolvendo com ele. E ele me deu $50 mil. Que foi com esse dinheiro que você voltou pra cá? Comprei um apartamento em Peruíbe, ali no Prédio Redondo. Que foi o apartamento que o Ronaldo foi. Essa é uma... Então aí, isso apareceu com quantos anos? O Ronaldo 17 anos eu vim para o Brasil, comprei um apartamento para minha mãe, retornei ao Japão. Foi quando essa minha tia, que eu amo muito, a tia Darcy, teve um problema lá no Japão e precisou fechar o clube dela. Né? E são detalhes que, quando eu conto, eu acabo expondo outras pessoas, então algumas coisas eu, né, pulo. Mas minha tia teve um problema, precisou fechar o clube. E eu sempre tive muita afinidade com essa minha tia. E daí o meu primo falou, Vivi, aproveita que a minha mãe, né, fechou o clube, a polícia fechou o clube, e os clientes dela não tem pra onde ir. Então eu abro, na cidade de Nagoya, tinha acabado de completar 18 anos. Nagoya. Eu abro Garota de Ipanema, um clube. E ali eu passo a ser mama. Mama é tipo a dona, né, a gerente, dona. Você? Eu, com 18 anos. Nossa Senhora. Eu abro Garota de Ipanema. Ali eu ainda não usava, nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga, exceto a bebida alcoólica. Mas Garota de Ipanema Garota de Ipanema, karaokê. Casa de shows de estrangeiras. Entendi. Samba, lambada, ali tinha de tudo que você possa imaginar. Brasileiras também? Brasileiras. Eram brasileiras? As funcionárias brasileiras, as meninas. E essas meninas eram de onde? Belém do Pará, inclusive tem uma que teve um filho com meu primo, trabalhou comigo. Belém do Pará, tinha meninas aqui do interior, Andradina. Inclusive, uma veio a falecer. E tudo com histórias parecidas com as tuas, assim? Todas com histórias, assim, de família muito pobre. Foi pro Japão, algumas para trabalhar em fábrica. Foram por empresas
que levam para trabalhar em fábricas. Só que daí quando elas descobrem que numa noite elas podem tirar $1.000, $2.000, como é que você vai ficar em uma fábrica? Daí eu sei, né? Eu recebo muitos ataques de mulheres. Porque é vagabunda, porque se fosse não sei o quê. Porque... Só que muitas delas não tiveram propostas. Essas que atacam, elas não tiveram propostas ao ponto de falar, meu Deus, dá pra eu comprar uma casa em um mês? Daí é onde entra aquela questão. Eu acho que o julgamento vai além disso, assim. Eu acho que, independente do porquê que você optou, Sim. você precisa entender o contexto que te fez chegar até ali. Então, assim, quando você me fala, meu pai trabalhava na noite, já era um lugar que eu estava inserida, eu sabia mais ou menos como essas coisas funcionavam. Os bens eram muito importantes não só para mim, como para quem está ao meu redor. Sim. Eu via a minha mãe sofrendo para poder me dar as coisas. Descubro que minha mãe está na prostituição. Então, assim, não estou justificando, mas eu estou falando, existe um contexto por trás da tua opção, da tua escolha, né? É bem complicado. Difícil você, nesse contexto todo, falar tipo, não. Eu desencana. Eu quero fazer outra coisa. Não faz parte da minha vida. Não, faz parte. Faz parte do seu dia a dia, né? Claro. Eu descobri que minha mãe era stripper quando eu fui mexer em umas caixas dela de fotografia, tinha umas roupas e ela saiu. Eu não sabia que ela trabalhava na noite. Os primeiros meses de Japão eu não sabia. Isso antes de você ir pra noite? Bem antes. Quando eu cheguei em 91, 15 anos, fui pra escola e tal. E daí eu fui mexer em umas caixas de fotografia e tinha umas roupas. Quando eu vi... Pra mim foi um choque. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. Mãe, eu já descobri o que a senhora faz. Então começa uma sensação... Eu vou falar pra você, Rafinha. É uma sensação de... Você quer fazer algo, mas você não sabe por onde. Sabe? Uma impotência, né? E você pensa assim... Gera uma revolta. Eu não fiquei revoltada com a minha mãe. Com o sistema. Porque eu ficava... Por que a minha mãe? Tantas mães aí foram abençoadas, né? E têm bons empregos, são formadas, tiveram bons casamentos. Por que a minha mãe tá tendo que expor o corpo? A minha mãe sempre foi tímida. Minha mãe, uma vez a Record foi fazer uma entrevista com ela, meu Deus, ela é muito tímida, ela odeia assim, esse negócio de TV, ela não gosta. Diferente do meu pai, né, que já gostava. Agora minha mãe não gosta. Minha mãe não gosta. Você acha que um pouco da tua mãe ter ido por esse caminho é um pouco de influência da vida que ela viu teu pai vivendo? Viu meu pai vivendo e, na verdade, acho que foi assim, eu preciso comprar uma casa. Preciso comprar uma casa, eu preciso levantar um dinheiro rápido. Meus filhos estão todos no Brasil. Minha mãe foi embora, o mais velho, Carlinhos, que é meu irmão, uma bênção. Uma bênção. Ele tinha 12 aninhos, eu 10 e o menor 5. Então, eu fiquei cuidando do menor, o mais velho teve que morar com um tio. Então, ali já desestruturou tudo. Eu falo que por pior que fosse a minha casa, que não era um lar, né? Era uma casa, muita bagunça, muitas brigas, muita droga. Meu pai era usuário de cocaína. Eu tinha pai e mãe. Então, por pior que fosse, eu dormia e acordava tendo uma mãe. Meu pai nem sempre, mas uma mãe. E aos 10 anos, a minha mãe chega e falou, a mãe tá indo pro Japão. Você imagina isso? Em 86, não tinha nem telefone. Uma linha telefônica era só os ricos que tinham. E daí minha mãe fala, a mãe tá indo pro Japão... E daqui um ano a mãe vai voltar, a mãe vai comprar uma casa pra nós. E daí foi aquele, meu Deus, chororô. Hoje eu consigo falar, porque eu passei por muita cura e libertação. É que tem uma coisa, assim, do fato da tua mãe ter tido todas essas experiências no Japão, naquele momento em que a comunicação era difícil, fica praticamente como se tanto você quanto ela, tivessem uma outra vida, né? Outra vida. Então, assim, hoje em dia, você pega um telefone e eu tô falando com o Japão. Sim. Mas naquela época, era tipo, tô vivendo uma vida aqui que é outra vida. É outra vida. Eu volto pro Brasil e limpou, né? Isso, é exatamente isso. O que acontece, hoje não mais, como você falou, mas ainda acontece, meninas que saem lá de Rondônia, do Pará, e vêm se prostituir no interior de São Paulo, ficam ali, evitam as redes sociais e depois voltam, né? Compram uma casinha, ajudam os pais. Sim, mas foi bem complicado.